Por que o centro dos Estados Unidos é o lugar que todo mundo evita? Em 2023, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, de acordo com as Nações Unidas. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar nessa classificação populacional e são o quarto maior país em termos de extensão territorial, abrangendo cerca de 6% da massa terrestre do planeta. Com 335 milhões de habitantes, parece haver espaço suficiente para que todos vivam confortavelmente espalhados, certo? Na realidade, a população americana é distribuída de maneira bastante desigual. Se traçarmos uma linha imaginária do norte ao sul, da Dakota do Norte até o Texas, percebemos algo surpreendente: 80% da população dos Estados Unidos vive a leste dessa linha, enquanto os 20% restantes estão a oeste. Em outras palavras, apenas 1 em cada 5 norte-americanos habita a vasta região ocidental. Isso é curioso, especialmente considerando grandes áreas metropolitanas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite destaca bem esse desequilíbrio. A costa leste brilha intensamente. Mas por que isso acontece? A resposta está na história e na geografia. A costa leste foi o berço dos Estados Unidos, onde as 13 colônias originais declararam independência em 1776. A expansão para o oeste começou depois, com eventos como a compra da Louisiana em 1803. Regiões como o meio-oeste, alinhadas à bacia hidrográfica do rio Mississippi, prosperaram com a agricultura graças ao solo fértil, mas isso não garantiu necessariamente uma alta densidade populacional. Hoje, os dados mostram que a maioria dos americanos vive nas costas leste ou oeste, enquanto o centro do país, conhecido como o Cinturão Subpovoado, permanece relativamente vazio. Essa região se estende da fronteira com o Canadá até o México, abrangendo cerca de 900 mil quilômetros quadrados, ou 12% da área dos Estados Unidos contíguos, excluindo Alasca e Havaí. Apesar de sua vasta extensão, ela abriga apenas 1% da população do país, algo em torno de 3 milhões de pessoas, número comparável à população da Jamaica. Embora essa região não esteja desabitada, há espaço para muito mais pessoas. Para efeito de comparação, a Nigéria, com uma área um pouco maior que a desse cinturão subpovoado, é lar de uma densidade populacional extremamente maior. A Nigéria, com 206 milhões de habitantes, é o 7º país mais populoso do mundo. Impressionante, não é? Mas, voltando ao caso dos Estados Unidos, por que o meio-oeste americano não alcança todo o seu potencial populacional? Para entender, é preciso revisitar a história e explorar a geografia dessa região. Embora os Estados Unidos tenham se expandido de leste a oeste, as cidades do oeste também cresceram rapidamente. Por exemplo, São Francisco e Los Angeles foram incorporadas em 1850, apenas 13 anos depois de Chicago. Em 1869, a construção da primeira ferrovia transcontinental unificou o país em termos de transporte, eliminando barreiras significativas à migração. Mesmo assim, o centro do país não atraiu uma grande população. Para isso, precisamos entender a geografia. O cinturão subpovoado está localizado nas Grandes Planícies, uma área predominantemente plana. Isso poderia sugerir que é ideal para assentamentos, mas a realidade é mais complexa. A leste das Grandes Planícies encontram-se as Montanhas Rochosas, uma cordilheira de cerca de 76 milhões de anos com picos superiores a 4.000 metros. Essas montanhas têm um impacto significativo no clima da região devido ao efeito de sombra de chuva. Sistemas de clima úmido que se formam sobre o Oceano Pacífico viajam para o leste, encontrando as Montanhas Rochosas no caminho. À medida que o ar sobe, ele esfria, condensa e libera sua umidade como chuva ou neve no lado oeste da cordilheira. Ao cruzar para o leste, esse ar seco retira a umidade da paisagem, criando um clima árido nas Grandes Planícies. No século XIX, quando os colonos chegaram, perceberam que o clima seco e as extremas flutuações de temperatura dificultavam a agricultura. Essas condições, aliadas a invernos rigorosos e verões escaldantes, desmotivaram muitos a se estabelecerem. Em um único dia, as temperaturas podem despencar de 20 graus Celsius para menos 2 graus Celsius, algo desconfortável e prejudicial à saúde.
Embora o sul da Califórnia também enfrente climas secos, ele abriga cerca de 40 milhões de pessoas graças a sistemas avançados de irrigação, aquedutos e a água do Rio Colorado. Nas grandes planícies, no entanto, a falta de infraestrutura similar, combinada com condições climáticas extremas, dificulta a vida na região. Ventos polares intensificam as variações climáticas, tornando os invernos ainda mais duros. Essa dinâmica não é exclusiva dos Estados Unidos. Seres humanos tendem a evitar climas extremos e preferem zonas temperadas, que oferecem conforto e condições mais favoráveis. Um exemplo é a Austrália, onde 70% do território é árido ou semiárido. Grande parte da população australiana vive nas áreas temperadas do país, deixando vastas regiões desabitadas, assim como no cinturão subpovoado americano. É sutil dizer que o interior da Austrália é praticamente um deserto, e é exatamente por isso que a maioria dos australianos está concentrada nas áreas costeiras. Cerca de 90% da população vive em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção notável é Canberra, a capital, que foi construída no interior próximo a uma fonte de água. Fora isso, o vasto interior australiano é escassamente habitado. Alice Springs, por exemplo, é uma das poucas cidades significativas no coração do país, sendo praticamente um oásis em uma área de 700 mil km², equivalente a 12 vezes o tamanho do Lago Michigan. E quanto a regiões com clima temperado, como a Europa? A população é distribuída de forma mais uniforme por lá, certo? Depende. Na Alemanha, por exemplo, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas, com várias grandes cidades como Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia, todas com mais de 1 milhão de habitantes. Mas a situação muda quando olhamos para a vizinha França. Além de Paris, com mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana, as próximas cidades maiores, Lyon e Marselha, têm apenas cerca de 2 milhões de habitantes cada. Esse desequilíbrio é impressionante. A situação é semelhante em outros países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Isso mostra que a concentração populacional não é uma exclusividade do cinturão subpovoado dos Estados Unidos. Lá, as oportunidades de vida melhor tendem a estar nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos representam aproximadamente 3/4 do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. No cinturão subpovoado, não há sequer uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, o que contribui para a baixa densidade populacional dessa vasta região. E assim, descobrimos como história, geografia e clima moldam a distribuição da população pelo mundo, desde as vastas planícies dos Estados Unidos até os desertos do interior australiano e as grandes metrópoles europeias. Cada região tem sua própria dinâmica e desafios, mas no final, o que buscamos é conforto e oportunidade. Curtiu explorar essas curiosidades com a gente? Então não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho no Tour Curioso para mais aventuras incríveis pelo mundo. A cada vídeo, uma nova descoberta te espera.